O que pesou para Barroso deixar o STF? Matéria da CNN, beleza? Ué, cadê o autor da matéria? Aqui. Luísa Martins, certo? Saber que agora é muita coisa. Em 2022, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, começou a sinalizar às pessoas do seu convívio que provavelmente não permaneceria na corte até 2033. Quando completaria 75 anos, teria de se aposentar compulsoriamente. Na época, ele havia feito um trato com a esposa, Tereza, de que enfrentava complicações de um câncer no fêmur. Assim que deixasse a presença do tribunal, em 2025, sairia do cargo, para que ambos pudessem viajar e aproveitar a vida. Isso aqui é mentira e eu vou explicar o porquê, beleza? Infelizmente, ela faleceu antes. Essa motivação específica eu já não tenho, mas a vida é feita de ciclos, disse Barroso em entrevistas exclusivas à CNN. Uma série de novos fatores surgiram na vida do ministro e sacramentaram uma decisão sobre a qual ele já refletia há muito tempo. Por exemplo, as sanções impostas pelos Estados Unidos que suspenderam os vistos de ministro e membros de seus familiares. No discurso de despedida, Barroso disse que a saída nada tem a ver com qualquer conjuntura atual. Imagina. Mas também destacou que os ônus da função acabam transferindo aos nossos familiares e pessoas queridas, que sequer têm responsabilidade pela nossa atuação. A auxiliares, o ministro vinha demonstrando descontentamento com o que considera ser um crime de civilidade global. As sanções impactaram seu cotidiano. Ele é cobrado da Harvard Kennedy School e nas férias costuma viajar para os Estados Unidos, onde fica recluso lendo e escrevendo artigos. Barroso também estaria refletindo sobre o seu dia a dia no STF fora da presidência. Pela primeira vez, desde que assumiu a cadeira em 2013, ele passou a integrar a segunda turma composta por ministros com quem não tem tanta proximidade. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, André Mendonça e Nunes Marques. Na lista dos prós e dos contras, o ministro até chegou a ponderar que fora da corte pode perder visibilidade, deixar de ser tão requisitado para ajudar a pensar o Brasil. Velho, que filho da mãe, não vou xingar aqui não. Cara, maior parte dos problemas que nós temos no Brasil não é por causa de Gilmar Mendes, não é, porque tipo assim, beleza, ninguém gosta de Gilmar Mendes, a gente já até botou os crimes que ele cometeu em relação à CBF, beleza? Este homem, a vaidade deste homem destruiu o sistema jurídico do Brasil, destruiu o sistema eleitoral do Brasil. Esse cara ele tem que ficar na história com um dos maiores trastes da história do Brasil. Ninguém fala sobre esse cara. Se você odeia Alexandre de Moraes, se você odeia o pessoal lá que é petista de jogar de Lula, cara, eles vão chegar aos pés da desgraça que Luiz Roberto Barroso fez com o nosso país. Eu trouxe até uma lista aqui de coisas que ele ferrou o Brasil. Muita coisa que a gente se lasca por causa desse cara. E ele tem essa prepotência, você lê as decisões dele, ele é burro, ele não sabe direito, beleza? Eu tive que ler muitas decisões dele por questões até da faculdade. Cara, ele é doente, ele não sabe se está dispositivo legal. Nós lemos recentemente a questão da pele das fake news. Você pode ser a favor, você pode ser contra. Eu não quero debater aqui. Ele não soube citar aparato legal. Ele usou uma tese que foi a tese da inconstitucionalidade parcial. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ou é constitucional ou é inconstitucional. Não existe inconstitucionalidade parcial, até porque não existe meio grávida. Vamos lá, pessoal. Existem códigos que são taxativos. O que é um código taxativo? Para se aplicar, ele tem que estar estritamente escrito. Código civil não é exemplificativo, a gente tem variâncias. Código penal é taxativo. Você tem que cumprir a pena que está estabelecida. Constitucional também, porque a Constitucional, a lei fundamental do Brasil, ela é taxativa. Você vai trabalhar alguma ADI, alguma DPF, alguma arguição de preceito fundamental, você precisa estar ali taxado, beleza? Então não existe inconstitucionalidade parcial. E ele não soube citar na decisão dele onde estava a inconstitucionalidade parcial. Cara, esse cara ele é um dos maiores responsáveis pelo número de problemas que nós temos no Brasil. E isso não pode se apagar. Este homem, ele é um dos maiores criminosos que já existiram na história do Brasil, beleza? Quantas e quantas vezes ele violou a lei? Eu trouxe aqui uma lista para mostrar para vocês. Quantas e quantas vezes ele já violou a lei por causa de ego, vaidade, por causa de seus grupos políticos, beleza? Nunca deixe seus filhos e seus netos esquecerem o que Luiz Roberto Barroso já fez para suas famílias, beleza? E ninguém fala sobre isso. Isso é o pior. Ninguém fala sobre esse cara, beleza? Esse cara é um dos piores caras que já existiu aqui. Eu vou só terminar a notícia que eu fiquei puto. Como é que esse traste fala uma coisa dessa, velho? Porra, Deus xingar em live, velho. Lá nossa live de família. Só que é muito absurdo. Olha o nível de prepotência. Na lista dos prós e dos contras, o ministro até chegou a ponderar que, fora da corte, pode perder a visibilidade e deixar de ser tão requisitado para ajudar a pensar o Brasil. Você ferrou o Brasil. Você foi o cara que ferrou o Brasil, porra. Seu pensamento é de bosta. Você não sabe lei. Você não sabe Constituição. Você é uma das pessoas mais burras que eu já vi escrevendo decisão. E olha que eu já vi muitos juízes de interior. Cara, o fato desse cara ter sido ministro durante 3 anos do STF mostra como nosso país acabou.
Porém, depois de fazer uma reflexão profunda, concluiu que a sua missão como magistrado já foi cumprida e que agora é hora de cuidar da vida pessoal. Há poucos meses tornou-se avô, ter mais tempo com o neto, Rafael, também pesou na decisão para deixar a corte. O ministro também se anima com a perspectiva de ter mais liberdade para circular sem o aparato de segurança, que se tornou indispensável desde que o bolsonarismo adotou a STF como alvo. Além disso, o próprio declarou que daqui em diante quer mais espiritualidade, literatura e poesia. Palmas para Roberto Barroso, o cara que destruiu o Brasil. Véi, vocês acham que Lula e Bolsonaro já fizeram merda no Brasil? É porque são as merdas que esse cara fez, velho. Assim. E ele quer viver o quê? De literatura e poesia. Eu vou mostrar agora umas coisas pra vocês, beleza? Primeiro eu vou mostrar uma matéria da Gazeta do Povo. Ô galera, não me diga que eu tava sem ler. É sério que eu não mudei a tela pra vocês? Eu li tudo isso com a tela errada. Pô, tava com a tela de chat, velho. Perdão, pessoal, me perdoe. Eu sou leigo. Eu queria essas telas recentemente, então eu sou leigo na troca de tela. Mas é isso que eu li, beleza? Infelizmente é terrível. Del, nenhum dos ministros da STF estão à altura. Vamos lá, vamos falar uma coisa séria. Fux, ele tem direito. Gilmar Mendes entende muito de direito. Gilmar Mendes é um dos maiores juristas do mundo, beleza? Ponto. Inclusive, maior parte das decisões dele são decisões completamente técnicas. Quando não envolve futebol, as decisões de Gilmar Mendes são técnicas, beleza? Pode dizer na cabeça de vocês. Alexandre de Moraes, o problema de Alexandre de Moraes é que ele comprou essa briga e para gerar essa briga, ele vai atrapalhar toda a lei que exista. Agora, um dos caras mais técnicos que tá ali. Beleza? Então, assim, agora vem uma bosta chamada Barroso, que esse cara tem as piores decisões já li na minha vida. E olha que eu já vi muita decisão de juiz interior. E vai falar uma merda dessa. Beleza? Vamos lá. 5 canetadas de ministro supremo que causaram polêmica. Aqui é uma parada de Barroso, que eu separei aqui. Quer ver? Aqui. Olha a sacanagem. O que é fidelidade partidária, galera? Quando você se filia um partido, você assina um contrato, beleza? Eu não posso entrar no partido, me eleger por ele e depois ir para outro partido. Porque senão a gente institucionaliza partidos de aluguel no Brasil. Você quebra o sistema eleitoral brasileiro. Aí você fala, Bruno, por que o Brasil está desse jeito? Por causa de Luiz Roberto Barroso. Vamos ler? Em novembro de 2025, o ministro Luiz Roberto Barroso permitiu que a deputados a filiação a novos partidos sem o risco de perder o mandato. A decisão só foi referendada pelo Pleno do STF em maio último, 2 anos antes e meio depois da expedida a liminar. Trata-se de uma ação proposta pela Rede de Estabilidade em questionamento às novas regras de reforma eleitoral de 2015, que proibia a filiação de partidos recém-criados com possibilidade de desfiliação. A janela partidária dura 30 dias e permite que os políticos mudem a sigla sem cair na infidelidade partidária. A troca de legendas é assunto caro aos dirigentes partidários, uma vez que, mais do que mudanças de quadro feitas às representações das respectivas bancadas da Câmara e casos efeitos na atuação do trabalho da Casa. Na época, Barroso afirmou a necessidade de preservar o direito adquirido da rede, cujo foi registrado naquele ano e registrado legalmente. A rede não tem... vou mostrar pra vocês. Lista de partidos do Brasil. A rede, até hoje, a rede não tem quórum para existir. Cadê? Rede. Pera, cadê? Tá aqui embaixo. Aqui, ó. Não, aqui é solidariedade. Cadê rede? Aqui, ó. Rede. Galera, a rede tem 55 mil filiados. E já desde 2003, tem 12 anos. A rede tem 12 anos. Isso depois de 12 anos. A rede não tinha filiados para poder existir. A rede foi um golpe de grupos de esquerda que eles queriam voltar ao impeachment de Dilma, só que eles não queriam estar com a sigla partidária. Aí Barroso ilegalmente ajudou essa manobra, beleza? Pra galera poder ir para o rede, voltar a favor do impeachment em pautas bobas e voltar ao partido originário sem perder o mandato. Só que por causa dessa brincadeira de Barroso, nós superlotamos o Brasil de partidos de aluguel. Esse cara ele ferrou o sistema de troca partidária do Brasil. Ilegalmente, porque não era decisão dele fazer isso. Vamos lá. Vamos lembrar a prisão de Lula, galera? Volta favorável após a condenação em segunda instância. Galera, a Constituição é muito clara. A Constituição Federal diz que não pode haver prisão em segunda instância. A Constituição Federal. Eu discordo, mas é a lei. E a função desse cara é cumprir a lei. E lembrando, ele vota a favor, certo? Mas no ano eleitoral, o que ele faz depois? Ele vota contra. Vamos lembrar disso, pessoal? E Lula é solto. Vamos lá.
Família, um objeto, um homem, uma mulher, a democracia, os gays e a heterodoxia, constitucionais de Barroso. Reinaldo Azevedo, né? Aqui, pra quem não gosta, hoje é o grande porta-voz da esquerda, mas o Reinaldo Azevedo é o cara mais inteligente do Brasil. Já foi maior porta-voz da direita, já é o maior porta-voz da esquerda. Ele tem uma vingança. Reinaldo é um cara que é um dos caras mais inteligentes do Brasil. E ele tem uma vingança pessoal. E pra cumprir essa vingança pessoal dele, inclusive quando Deltan lá em Aldel, ele faz o que for necessário. Vamos lá. A Comissão Especial da Câmara aprovou, em caráter terminativo, o texto do Estatuto da Família, que define ditas cujas apenas como aquela formada por homem e mulher e os filhos. Claro, assim as relações homossexuais não se incluem. O placar foi 17 a 5. Beleza? O que é que isso significa? A ideia do legislador brasileiro é que a Constituição Familiar seria um grupo, beleza, que consegue ter descendentes. Beleza? Bruninho, a questão homossexual, velho, a gente vai entrar isso um pouquinho depois, certo? Porque quando você faz isso, você entra em critérios jurídicos, você entra no direito civil, na questão de hereditariedade, um tanto de coisa, mas vamos lá. Todos sabem que eu bati duramente e combato ainda a decisão do Supremo que determinou que casais homossexuais também formam unidade familiar. Afinal, o artigo 226 da Constituição não foi revogado. Define: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. O Brasil acabou nisso aqui, galera. O Brasil jurídico. Por quê? Bruno, poxa, nós temos tantas famílias homossexuais no Brasil. Concordo contigo. E eu vou fazer uma pergunta muito objetiva. Você realmente não acha que tem gay suficiente no Brasil para poder aprovar uma lei, velho? De verdade mesmo, velho? Você acha que não? Ou uma liminar, ou um decreto. Nós não temos prefeitos, presidentes, coisas do tipo no Brasil? Não tem mais não? Acabou? Acabou tudo? Como é que é? Só que, para poder legalizar o casamento homossexual no Brasil, a galera, em vez de mudar as regras cartoriais, eles alteraram a Constituição ilegalmente. Se eu posso alegar, criar um sistema de Constituição relativa para algumas coisas, eu não posso cometer crime também? Inclusive, eu lembro meu primo, que eu tive uma briga com ele por causa disso, porque eu falei, velho, que pra ele é bom. A gente brigou, eu falei, velho, você está caindo numa armadilha. Na época eu falei, vai começar com a questão sexual e depois vai ser para auxiliar o crime organizado. Dito e feito. Como é que fez o Supremo para tomar uma decisão contra o texto constitucional? Acatou em 2011 a argumentação do advogado da sua causa. Sabe quem era? Luiz Roberto Barroso, atual ministro Supremo. Gente, quem entrou com essa liminar foi Barroso. O cara entra com uma liminar quando era advogado, ele se torna juiz e ele vota a própria liminar dele. Favorável. Cara, é uma piada. O Brasil acabou com Luiz Roberto Barroso. Vocês não sabem o nome deste homem, beleza? Vocês nunca podem esquecer isso. Se vocês acham que Xandão viola a lei, velho, vocês não conhecem o que foi Barroso no Brasil. Todas essas ilegalidades cometidas começaram com Luiz Roberto Barroso. Beleza? Que argumentação prevaleceu? Não reconhecer a união estável entre homossexuais violaria o princípio da igualdade, da liberdade e dignidade da pessoa humana. Velho, de verdade, tipo assim, de verdade. Barroso é tão leigo que ele poderia usar 50 justificativas legais dentro do próprio Código Civil para poder justificar isso. Só que ele não sabe código, ele não sabe. Aí o que é que ele faz? Ele usa a coisa mais genérica, mais burra. Porque eu vou te perguntar, Barroso, me define então a igualdade perante o sistema cartorial de casamento. Ele não vai saber explicar? Vocês entendem? Bem, meus caros. Porque assim, não estou discutindo com o Zé Mané da esquerda, estou discutindo com o ministro Supremo, ele precisa saber a lei. Eu acho, né? É o mínimo. Bem, meus caros, por onde aí tudo pode. Qualquer tese é justificável. Por esse caminho, a gente pode tomar constitucionalmente até o assalto de supermercados. Afinal, se o grupo alega fome, viva a dignidade da pessoa humana. Entendeu? Ele deu a resposta mais burra genérica que ele poderia dar. Em 2011, quando o Supremo constitucionalizou a união civil de pessoas do mesmo sexo, advertiu que abriria o precedente, abria-se um caminho para tirar da Constituição e a ela acrescentar as telhas dos ministros. Então, você que não gosta de Alexandre de Moraes, você que acha que o Supremo viola a lei, meu amigo, quem começou com isso foi esse homem aqui, Luiz Roberto Barroso. E ninguém fala sobre isso, beleza? O mérito. Eu defendo o reconhecimento da união civil de pessoas do mesmo sexo? Sim. Sou favorável, já disse, que para a tristeza de alguns também só a adoção de crianças por pares homossexuais. E ninguém aqui do chat nada contra isso. Beleza? Ponto. Acho que direitos têm sim que ser iguais, mas é o Congresso que tem que fazer isso e não o Supremo. Ah, mas o Congresso não faria. Que os interessados nos direitos da proposta e os que defenderem por adesão intelectual humanista na moral o façam. Se e quando mudar, será mudança efetiva. Os que foram derrotados na comissão nesta sexta afirmam que a decisão viola o que foi decidido pelo Supremo. Os que venceram afirmam que o Supremo é que se avorou em um legislador. Que o grupo está certo? Ambos. É bom ter memória, né? Roberto Barroso,
Foi o patrocinador da União Estável Gay no Supremo, em 2011, apenas advogado. Ele concedeu uma entrevista sobre o assunto. Indagado se esse não era um tema para o Congresso resolver, ele respondeu: no Estado Democrático de Direito, você tem a Constituição interpretável e aplicável pelo Judiciário. Gente, Constituição não é interpretável, viu? Porque, vamos lá, o que cabe à interpretação da Constituição, a gente faz uma lei complementar, então não é mais constitucional, beleza? É lei, beleza? Lei orgânica complementar, beleza? E a maior parte dela é taxativa, não existe interpretação, é ipsis literis o que está escrito. Então, normalmente, Barroso não entende lei. Elaborado pelo Congresso. Sempre que o Congresso disciplina determinada matéria por lei, sendo ela compatível com a Constituição, essa é a vontade que deve prevalecer. Porém, onde eventualmente não exista lei ordinária, mas seja aplicável diretamente à Constituição, é isso que o Judiciário deve fazer. Cara, isso que ele falou tá certo. O juiz ele não pode se afastar de julgamento. Ele é obrigado a votar o que não existe lei prévia. Tá certíssimo, Barroso. Mas não criar uma lei se já tem outra que já existe. E os princípios da igualdade, liberdade e dignidade, ele só fala isso. Autorizam o Judiciário a tomar essa decisão, inclusive construtiva. Não autorizam o Barroso que você fez foi ilegal. Em última instância, se o Congresso não faz e se o Judiciário achar certo, fim, papo, pois é. Saiba que isso tudo tem a ver com a proibição do financiamento privado de campanha, que também é, à sua maneira, uma causa patrocinada pelo Barroso. Em seu relatório feito para a OAB, acabou virando uma ação no Supremo de proibir o financiamento. Galera, adiantando para vocês, o Reinaldo vai falar, depois eu vou ler em cima, beleza? É claro que a Constituição não proíbe doação de empresa. E por que os ministros consideram inconstitucional? Com base no princípio da igualdade, entendem? Se empresários podem doar tanto e tantos não podem doar nada, tanta isonomia não estaria. Opa, subi aqui. Aqui, tanto, cadê, onde eu parei? Aqui. A isonomia estaria sendo agredida. Quando se abriu a porteira naquele caso da União Civil Gay, abriu-se para qualquer coisa, onde passa o boi tem passa uma boiada. Mas interessante ainda em 2010, é só explicar que essa questão do financiamento de campanha. Vamos lá, galera, pensem comigo. Antes, democracia é algo muito caro, campanha eleitoral é algo muito, muito, muito caro. Se o fundo de campanha não for público, se não for privado, vai ser o quê, galera? Vai ser público. Fim. Barroso foi o cara que abriu as portas para essa coisa que você chama de fundão eleitoral. Ele foi o cara, junto com o Gilmar Mendes, que votou o fim do financiamento privado de campanha. Ele que fez superlotação de recurso público para a campanha, porque para estabelecer o sistema dele tem que funcionar assim. E eu questiono para vocês o óbvio. Se o financiamento não fosse privado, teria que ser como? Galera, eu não quero financiamento público, vai ter que ser como? Quanto é que está o fundo eleitoral hoje? Cadê? 4,9 bilhões, beleza? Rapidinho. Graças a Luiz Roberto Barroso, esse grande iluminista, o Brasil gasta mais com o fundo eleitoral do que com o saneamento básico. Você, metade brasileira, você que você tem algum parente que adoece por saneamento básico, você que não tem dignidade na sua vida, beleza? Este homem é a causa disso. Beleza? É uma das causas disso. Claro, existem outras também, beleza? Este homem, deixa aqui a imagem dele. Que é necessário. Vamos lá. Mais interessante, em 2010, ao tratar da proibição de doação de empresas a campanhas, Barroso mesmo argumento da União Civil um ano depois. A proposta apresentada pelo Conselheiro do Rio de Janeiro talvez tenha encontrado a solução jurídica para o problema que se demonstrava insolúvel. No estrito âmbito das soluções apresentadas pelos parlamentares brasileiros, infelizmente, os projetos de leis que tentam moralizar as doações e gastos da campanha política não contam com o empenho dos parlamentares para lograr a aprovação. É o típico caso da legislação impõe causa própria. Os parlamentares fazem leis que vão reger suas próprias campanhas. E outra, se o Congresso não faz, então faça o Judiciário. O Estatuto da Família, no que respeita à União Civil, não tem importância nenhuma. A decisão tomada será derrubada pelo Supremo. Quando alguém recorrer, o ponto que me interessa debater é outro. É o juiz legislador? Anteontem foi a União Civil, hoje foi o financiamento de campanha. Amanhã será o quê? Essa matéria de Reinaldo Azevedo, galera, ela é de... atualizada, que foi 2015. 2015 já estão denunciando as ilegalidades cometidas por Barroso, beleza? Eu também separei uma coisa para vocês maravilhosa. Foi uma medida cautelar de preceito fundamental, né? A DPF, que Barroso relatou, tinha que ser do PSOL, né? Só pra vocês lerem. Quando eu falo que eu não entendi lei, eu vou mostrar para vocês, certo? A ementa
Tutela direito à moradia e saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia do Covid-19. Qual a hipótese? Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Tá pensando que tem gente que tá desabrigada, tá precisando de ajuda durante o Covid-19? Como é que tá a situação? Vale aluguel para quem não tem. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejo, desocupação, remoção forçada ou reintegração de postos enquanto perdura os efeitos da crise de Covid-19. Velho. Vou repetir para vocês verem que eu não estou mentindo. O PSOL entrou com uma ação para, primeiro, proibir, despejar, vamos lá. Só pode ser despejado quem tem vínculo contratual, beleza? E que é responsável tem pelo menos o porte daquele local. Lembrando, diferente de posse e porte, beleza? A pessoa que tem um porte daquilo ali, certo? Ela pode sofrer despejo. Vamos lá, o que eu quero que vocês entendam? O que está dizendo? Se eu tenho um imóvel, eu preciso alugar, e a fulana não está mais pagando aluguel, eu não posso mais despejar essa pessoa. Vocês compreendem a doença que é isso? Desocupação. Pera, se qualquer lugar que eu ocupar eu não vou poder mais ser despejado? Opa! Então, vocês garantem que o Comando Vermelho PCC não vai começar a pegar zonas estratégicas de ocupação, usando pessoas como laranja para poder não fazer isso? Remoções forçadas. A remoção só é forçada quando alguém comete crime, não? E reintegração de posse é um direito fundamental. Vamos lá. O requerente destaca dados da campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9 mil famílias foram despejadas durante a pandemia, em torno de 64 mil se encontram ameaçadas. Campanha fraudulenta, viu, galera? Campanha fraudulenta falsificou dados, viu? Se encontram ameaçadas de remoção. Notícias de casos de ocupação coletivas realizadas sem suporte essencial às populações que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. Vamos lá, Bruno. Se uma família é despejada na pandemia, o que você tinha? Você tinha um aluguel social, você tinha um auxílio Brasil, você tinha várias coisas, galera. Você tinha várias coisas. Fundamento jurídico. No contexto da pandemia do Covid-19, o direito social à moradia está diretamente relacionado à proteção à saúde. Beleza. Tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção de vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. Até aí tudo certo, né? Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e de fundiários precisam ser ponderados, com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também dos riscos de incremento, contaminação para a população geral. Galera, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem tem que dar o direito à habitação é um privado ou é o Estado? Beleza, é um privado ou é o Estado? Vou seguir. É preciso distinguir 3 situações. 1. Ocupações antigas, anteriores à pandemia. 2. Ocupações recentes, posteriores à pandemia. E 3. Despejos liminar em face de famílias vulneráveis. Também merece solução específica. Ocupações conduzidas por facções criminosas e invasões de terras indígenas. Decisão quanto às ocupações anteriores à pandemia. Justifica-se a suspensão por 6 meses da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se de proteção de comunidades estabelecidas a tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo se resguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar deslocar essas pessoas. Galera, vou ver uma coisa para vocês aqui. Vamos lá. Uso capião familiar, 2 anos. Urbano rural, 5 anos. Vamos supor que a pessoa fez a invasão em 2018. A pandemia acabou oficialmente quando? Oficialmente dado certo? Em 2022. Se eu vou completar meus 5 anos de ocupação, ou eu alegar que eu completei, porque dá pra você falsificar as coisas e é muito fácil falsificar isso, eu não preciso nem mais sair, porque eu vou poder roubar o bem pra mim. Barroso legalizou o roubo de propriedade no Brasil. Vocês entendem isso, galera? Vocês entendem isso? Que esse período é o período que pode se sustentar o roubo de propriedade no Brasil? Vamos lá.
Decisão quanto à ocupação de pessoas posteriores à pandemia. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares. Beleza. Desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. Decisão quanto ao despejo da liminar por falta de pagamento. No que diz respeito às situações de despejo de falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos simétricos, difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção jurídica deve ser minimalista. E vai ser como, porra? Vai ser como? Assim sendo, na linha do que já fora previsto pelo regime de 14010, que disciplinou o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, no período da pandemia do coronavírus, suspendo pelo prazo de 6 meses, tão somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis sem a audiência da parte contrária. Não fica, vou explicar isso para vocês, não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, observando o artigo 62, que dispõe sobre a lei de locações móveis. Vamos lá. Tão somente, exclusivamente, a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis sem a audiência da parte contrária. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Tava tendo audiência na pandemia? A pergunta é muito simples. Tava tendo? Ou não tem um juízo ficou travado da pandemia? Então, beleza. Não, você pode despejar se você conseguir uma audiência. Então, de duas uma, ou você fala, olha, ou você vai subornar o sistema público para você ter uma audiência, ou você não vai despejar. Vamos lá. E aqui a conclusão, né? Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para... aqui foi o que eu acabei de ler, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Faltou com essas facções criminosas, né? Deixa eu ver aqui. Fico ressalvada a abrangência na hipótese cautelar da seguinte hipótese: ocupação associada em área de risco, como desabamento, coisas do tipo, e situações em que a desocupação mostra absolutamente necessária, né, para o combate do crime organizado, que é fácil, né, você provar isso, a possibilidade de desinstrução de invasores de terras indígenas e posição jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição. E é isso, galera. Assim, este é o nível intelectual do Luiz Barroso. Ele não sabia que não estava tendo audiências formais durante a pandemia. Você entendeu? Tipo assim, é o nível intelectual do cara, pô. Agora, assim, se vocês querem que eu leia aqui tudo, a gente pode passar a tarde toda lendo, beleza? Vocês vão ver que é uma merda o que ele faz, beleza? Ele não entende lei. O ministro Barroso, ele não entende lei, certo? Vou ler aqui os comentários. E pra mim, ele é o pior ministro do Supremo da história do Brasil. Vocês falam de Alexandre de Moraes, vocês falam de Gilmar Mendes, cara, eles são pessoas dignas comparado ao ministro Roberto Barroso. E agora eu vou contar outra coisa pra vocês. Só ler aqui os comentários, né? Marta Moreira, boa tarde de novo, dona Marta. Salve Red Fox. Inclusive, Red Fox, botei um questionário e fiz uma menção você no questionário lá nos posts do YouTube, viu? Terminei a Constituição do meu estado, pelo menos. Tchau, Barroso, não vai fazer falta nenhuma, kkk. Isso não foi feito para o MST, sim, foi feito para várias organizações criminosas, beleza? Vamos lá. Agora, vocês não acham estranho esse grande guerreiro Barroso ter saído justo agora do Supremo? Eu acho tão interessante que esse grande guerreiro, que vive colocando nos dos outros, é a primeira vez na história que alguém consegue cutucar ele. Que barrou a filha dele saiu da faculdade de Harvard para voltar para o Brasil. Imagina a humilhação que a família dele passou por culpa dele. A filha perdeu os amigos, perdeu o trabalho, perdeu a faculdade, perdeu tudo por culpa dele. E sabe qual é o melhor disso? Essa é a primeira vez que alguém cutucou ele. E esse nosso grande pensador brasileiro se acovardou. Barroso não é 1% o homem que Alexandre de Moraes e Flávio Dino são. Barroso é isso. Essa figura covarde, mentirosa, que destruiu os principais pilares eleitorais de moradia do Brasil, de combate ao crime organizado, até facilitar a lavagem de dinheiro. Isso é Luiz Ministro Roberto Barroso. Este cara, eu faço apelo para vocês, nunca esqueçam quem é ele. Toda ilegalidade feita pela alta corte no país
começou com Roberto Barroso. Este cara, ele é o maior problema do Brasil, é um dos maiores problemas do Brasil. E agora ele se afasta, a primeira vez que ele é contrariado, ele foge. Porque é isto que Barroso é. Isso tem que ficar na história. E a gente tem que escrever sobre isso. A gente nunca pode deixar isso morrer, beleza? Nós nunca podemos deixar que as pessoas esqueçam quem é este cara. Pra não falar uma palavra que tomar processo. Inclusive já falei coisas aqui terríveis, né? O processo vai chegar. Mas nós nunca podemos deixar as pessoas esquecerem quem é o culpado. Quem é a família do culpado por nossas vidas e o Brasil ter virado a merda que virou. O maior culpado, do ponto de vista jurídico, se chama Luiz Roberto Barroso. Um covarde que na primeira vez que foi contrariado, fugiu com o rabo entre as pernas.